Aula de número 33, segunda série do ensino médio, formação da República, situação econômica. Nós já tivemos outras aulas sobre a formação da República, a gente viu que a República nasceu primeiro de um golpe, né, que é caracterizado um golpe da República, onde Marechal Deodoro, que era um monarquista, se torna um republicano de momento e acaba praticamente traindo o imperador, que era o seu amigo pessoal. Depois do governo provisório, que é comandado por ele próprio, Marechal Deodoro da Fonseca, a gente tem um primeiro período chamado República da Espada, né? É um subperíodo do primeiro período que é essa que a gente chama de República Velha ou República Oligárquica, que vai da proclamação até 1930, como está caracterizado aqui, né, no tema da aula. E há uma disputa no primeiro momento entre militares e cafeicultores, né, os militares governam, fazem o primeiro governo, foi um governo só, dois presidentes, mas um mandato só, e dois governos, né, porque o vice de Marechal Deodoro era o Marechal Floriano Peixoto, e aí ele assume com a renúncia de Deodoro. E a partir do primeiro governo civil de Prudente de Moraes, quem vai governar o Brasil são as oligarquias rurais, elites rurais, majoritariamente ligadas aí ao café. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre a situação econômica do Brasil durante aí a Primeira República. No início do século XX, a economia brasileira era fortemente dependente da cafeicultura. A atividade era responsável por 56% do valor das exportações do Brasil. Naquele momento, outras monoculturas para exportação, como a cana-de-açúcar, algodão e cacau, criavam polos econômicos locais apenas. Como eu ressaltei já na introdução, o Brasil era extremamente dependente do café, ele era governado por cafeicultores, e isso não começou na República, né? Vale ressaltar isso, já vem lá do período imperial, né? O Brasil já era bem dependente do café, o café ajudou a manter a família real no poder, essa estrutura em torno da cafeicultura, a manutenção da escravidão, que era um requerimento aí dos cafeicultores, né, ajudaram a manter a família real no poder, pelo menos até a abolição da escravidão. Depois da abolição da escravidão, em 1888, 1889, os cafeicultores, junto com os militares, tomam o poder, né? Esses dois setores aí, né, que foram que tiveram dois momentos chave para eles abandonarem ou irem abandonando o império, né, o imperador. No caso dos militares, a Guerra do Paraguai; no caso dos cafeicultores, aí a abolição da escravidão. Então, a cana-de-açúcar, né, que já foi no ciclo econômico, né, o principal produto de exportação brasileiro, nesse momento aqui ele passa a ser um produto local, né? Assim como o algodão e o cacau. O cacau é muito importante, foi muito importante na região do Nordeste, né? Na região de Ilhéus, na Bahia, gerou um coronelismo ali dos produtores de cacau, né? Mas nesse momento, né, na perspectiva do Brasil inteiro, o cacau era mais local, assim como o algodão. Uma grande dívida com bancos estrangeiros, sobretudo ingleses, criava dificuldades para a economia brasileira. Além disso, excesso mundial de oferta de café provocou a queda no preço do produto no mercado internacional, criando mais dificuldades, principalmente para a oligarquia cafeeira. Então, né, todo produto ele tem o seu valor, não pela sua qualidade, mas sim pela sua raridade, né? É a famosa lei da oferta e da procura, ou da oferta e da demanda que existe aí. É isso que vai criar
o valor de qualquer mercadoria, né? Inclusive o seu trabalho é uma mercadoria. Às vezes você pode fazer muito bem uma coisa e não ganhar bem por aquilo, né? E de repente uma pessoa que faz uma outra coisa e não faz tão bem, ganha muito bem, né? Mas por quê? Por causa da raridade. Se tem pouco no mercado, muita gente precisa, aquele serviço ou a mercadoria vai valer muito, né? Eu sempre faço a analogia do tomate, né? Quando você acha um tomate bonito no mercado, ele está barato, tem muito. Quando você acha um tomate amassado no mercado, ele está caro, porque tem pouco, né? Então, o que determinou o preço daquele tomate? Não foi a sua qualidade, foi a sua raridade, foi a sua, né, a oferta. E nesse caso aqui, a oferta de café era imensa, né? Porque todo mundo queria plantar café no Brasil, né? Então o Brasil entupiu o mundo de café, tinha café demais, então muito café, caiu o preço. Assim como aconteceu com o açúcar, no ciclo do açúcar, né? O Brasil tinha monopólio, tinha um preço muito bom, aí eles expulsaram e os ingleses passaram a produzir açúcar nas Antilhas, né? Houve um aumento da produção do açúcar, né? E o fim desse monopólio brasileiro, o preço do açúcar caiu, né? Pondo fim a esse ciclo do açúcar como principal produto da agroexportação brasileira, né? Somente foi superado aí depois com a crise aí do açúcar, só foi superada com as descobertas auríferas e depois aí com a entrada da cultura cafeeira. Então esse problema da cafeicultura ele vai permanecer. Tanto é que lá, depois desse período, lá no governo Getúlio Vargas, né, mesmo tomando o poder desses cafeicultores, não vai abandonar esses cafeicultores. Nós vamos dizer mais sobre isso quando a gente estudar Era Vargas, mas quando ele tomar o poder, ele vai estar tão aliado, né, com esses cafeicultores que, para melhorar o preço do café, Getúlio Vargas vai comprar, né, através do governo, vai comprar café, né, e incinerar os excedentes de café exatamente para diminuir a oferta de café para poder melhorar o preço do produto. A partir de 1906, com o Convênio de Taubaté, surgiu política de valorização do café, e que o governo passou a comprar excedentes do produto e organizar estoques, que só seriam vendidos quando o preço do café se elevasse no mercado internacional. Isso aqui acontece muito. O produtor, ele estoca o produto para esperar o melhor preço para poder vender. Então, quando você está com o produto estocado, você está com ele fora do mercado, né? Ele não está no mercado. Então, você espera para que, né, essa ausência desse produto no mercado faça com que o preço melhore para aí sim ele ser vendido, né? Acontece muito hoje do próprio produtor estocar e esperar. Naquela época, não. O governo Taubaté colocava que o próprio governo que compraria, né? Lógico, era um governo de cafeicultores, lógico que vai ter uma medida aí para auxiliar os cafeicultores. Então, não se esqueça, esse aqui é o Convênio de Taubaté. Hoje em dia você vê muito o petróleo, por exemplo, o petróleo, quando quer aumentar o preço do petróleo, os produtores de petróleo, né, os Emirados Árabes Unidos, né, a OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, eles se organizam, né, falam assim, vamos produzir menos petróleo para poder diminuir o preço. Quando tem uma guerra, aumenta o preço do petróleo, porque às vezes a guerra é com esses países produtores de petróleo, diminui a produção, e aí o preço acaba subindo. O que aconteceu recentemente foi uma queda do preço, porque os Emirados Árabes começaram a produzir muito petróleo, né? Foi uma guerra comercial aí com outros países produtores de petróleo. Mas essa dinâmica já foi entendida, né? Oferta e a procura é o que determina o valor de um produto. Por isso o governo de Taubaté, para o governo estocar esse produto para
só ser vendido quando o preço estivesse melhor internacionalmente. Hoje, por exemplo, a soja brasileira ela nem precisa ser estocada, ela já está sendo vendida, inclusive, antes de ser plantada, né? Tem muito produtor que vende a produção antes de plantar, né? Tamanha é a demanda por esse produto na China e em outros países, como a Europa. O objetivo era reter esse estoque para provocar falta do produto e, consequentemente, o aumento do preço, né? Como eu disse. Apesar do sucesso inicial, o plano fracassou, pois a elevação dos preços estimulou a produção em outros países, o que provocou a concorrência com o produto brasileiro. E os preços elevados pagos no mercado interno geraram inflação. Então, acabou sendo um tiro no pé, porque valorizou o produto, outros quiseram produzir, falou, opa, tá valendo bastante, né? Vamos produzir também, né? Então aí começa, né, o Brasil já não deter esse monopólio. O Brasil fracassa com vários produtos, ele perde o monopólio. Perdeu o monopólio do açúcar, perdeu o monopólio da borracha. A borracha é uma história de fracasso, sei que o Brasil tinha, inclusive da borracha, o Brasil, ele perde a seringueira, né? A seringueira eles roubam as mudas aqui do Brasil e plantam em outro lugar, uma biopirataria, e que o Brasil permite que isso aconteça. Então, o Brasil sempre vacila nesses ciclos econômicos aí, tanto do açúcar como da borracha, e também aí do café. Mas o café vai ser extremamente importante para o início da industrialização do Brasil, né? É por causa do café que essa região ali de São Paulo, Minas Gerais, vai ser a região mais rica do Brasil. É com o lucro oriundo do café que vai começar uma industrialização ali em São Paulo, e aí depois, no período Vargas, vai maximizar essa industrialização, e é por isso que São Paulo é o estado mais rico, né? Por quê? Por causa porque eles investiram os lucros da produção do café numa industrialização ali naquela região. E aí o problema, né, gera a inflação. É mais ou menos igual no mercado interno, ou seja, quando o produto é voltado para o mercado externo, geralmente o produtor não está muito preocupado com o mercado interno, ele quer mais que o preço suba para ele vender para fora e, né, não se preocupa aí com o mercado interno. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com o valor do dólar, né? Quem é exportador não está nem um pouco preocupado com isso. Agora, acaba gerando um aumento da inflação interna, porque muitos produtos que a gente compra aí, importados, né, e geralmente produtos industrializados, acabam ficando com um preço bem mais alto por causa aí do câmbio. E, né, esses produtores de matéria-prima que vendem para exportação não estão nem um pouco preocupados com o mercado interno, com a inflação interna. A produção de borracha também teve importância no início do século XX. A extração da seiva que produz borracha foi responsável pela criação de fortunas aos exportadores da região da Bacia do Amazonas. Manaus, né, ficou uma cidade riquíssima, Manaus, no período aí do ciclo da borracha. Apesar do enriquecimento dos exportadores, os trabalhadores que extraíam a seiva em meio da floresta viviam em condições miseráveis. Então, resumo da ópera, o Brasil, durante aí os primeiros anos da República, vai ter uma economia focada na exportação, na monocultura do café, né, com problemas de superprodução, que tentou ser resolvido com o Acordo de Taubaté, mas que acabou sendo um tiro no pé, né, porque valorizou o preço do café e aí abriu espaço para que houvesse a concorrência, que gerou uma inflação no mercado interno, e também temos aí como coadjuvante a produção de borracha, ou do látex, né, que é usado para produzir a borracha, na região amazônica, que gerou muita riqueza, né,
para os produtores ali, mas os trabalhadores em si que iam lá para a floresta, os seringueiros que iam assim para a floresta, não não conseguiram toda essa riqueza, sem contar as doenças que eles pegavam, as doenças tropicais lá na floresta e acabavam aí sofrendo muito. Um exemplo muito bom desse período aí é a construção da ferrovia Madeira-Malmoré, que levou anos para ser concluída, e quando foi concluída, não serviu praticamente para nada, porque ela era para escoar a borracha, mas quando ela foi concluída, começou a ter a concorrência do látex produzido em outras regiões do mundo pelos ingleses, né, e praticamente ficou inviável aí o transporte ali pela ferrovia Madeira-Mamoré. Mas em outra aula eu vou falar mais sobre a ferrovia Madeira-Mamoré. Então, ficamos por aqui. Obrigado, fique com Deus e cuide-se bem.